Muitas pessoas já estão de férias e as praias são os lugares mais visitados nesse período. Porém, todo cuidado é pouco com o sol para evitar doenças como câncer de pele. Este mês, a Sociedade Brasileira de Dermatologia iniciou a campanha Dezembro Laranja de conscientização. No nosso quadro Saúde e Qualidade de Vida de hoje, vamos assistir um vídeo do Instituto Lado a Lado pela Vida, parceiro do Senar, com dicas de como se prevenir contra a doença no campo, além de uma entrevista com um médico especialista. Eu venho falar um pouco da realidade do campo. Um campo que não tem estudos científicos, um campo que não tem dados das políticas públicas, um campo que não tem estatísticas sobre a incidência do câncer de pele e melanomas. Esse é um dado que seria importantíssimo nós termos para que nós realmente conseguíssemos trabalhar em prevenção. Por que trabalhar em prevenção? Porque nós evitaríamos ter pacientes com câncer já instalado. Esse é o trabalho do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, trabalhar em prevenção em saúde. Em todas as suas atividades, nós procuramos educar esse trabalhador rural, esse produtor rural, trabalhadora rural e produtora rural em cuidar de si para exercer a melhor forma a profissão rural. Em todas as suas atividades, organizando o seu dia de trabalho, organizando as suas tarefas, organizando o melhor horário de exposição ao sol. Quando a gente fala em saúde da pele, é difícil eu falar para esse produtor e trabalhador rural que ele não pode se expor ao sol. Ele simplesmente não tem essa escolha. Ele trabalha de segunda a segunda, ele tem uns horários de exposição muito longas ao sol, porque as suas tarefas são múltiplas e nós da educação profissional vamos procurar orientá-lo em quais os melhores horários ele vai se expor e principalmente quais os equipamentos de proteção individual são necessários para que ele use e qual é a importância, no caso, da utilização do protetor solar. Ele tem que tomar consciência de que protetor solar não é um cosmético, não é um creme hidratante, é realmente um recurso que protege a pele dele contra os raios que podem causar uma doença que é gravíssima e pode levá-lo a óbito. Eu acho que a informação passada de forma correta dá às pessoas um novo comportamento, um olhar para si, um olhar para a sua família, um olhar para o coletivo que faz com que ela consiga mudar sim os seus hábitos e com certeza mudar o seu futuro e melhorar a sua qualidade de vida. Uma questão importante quando a gente pensa nos trabalhadores rurais, principalmente nesses países que estão localizados nas regiões tropicais, próximos à região do Equador, em termos de câncer de pele, nessa região a radiação UV é muito maior, pois a camada de ozônio ela é mais fina e os raios solares incidem de uma forma perpendicular, aumentando a exposição e os riscos para desenvolver a doença. Em relação às pessoas que trabalham no campo, que estão diariamente no campo, tomando sol, a gente tem alguns cuidados especiais. Essas pessoas têm maior risco de desenvolver câncer de pele, sim, porque elas têm uma exposição solar crônica e cumulativa. Então a gente orienta sempre o uso do protetor solar, fator 30 para cima. Essas pessoas que vivem no campo, na verdade, se elas conseguirem usar o fator mais alto que 30 é melhor,
tá? Se possível, reaplicar o protetor pelo menos a cada 3 horas, o ideal são 2, mas pelo menos a cada 3. E uma coisa muito importante para essas pessoas é o uso de proteções mecânicas. Então, além do protetor solar, tentar usar um chapéu, usar óculos, usar roupas mesmo que protejam do sol, isso é muito importante. E além de fazer o exame periódico, né, para a gente fazer o diagnóstico precoce dos cânceres de pele. Pessoas que trabalham expostas ao sol têm 3 vezes mais chances de desenvolver câncer de pele do tipo não melanoma. Esse tipo de tumor é responsável por 95% das ocorrências da doença. Os dados fazem parte de um estudo europeu e alerta ainda mais para a necessidade de prevenção deste público. Como boa parte das atividades no campo são desenvolvidas no sol, o produtor e o trabalhador precisam de informações e de dicas para evitar a doença. Para isso, quem está com a gente hoje é Jorge Said, da Coordenação Geral da Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde. Muito bom dia, Jorge. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Doutor Jorge, primeiramente, o que causa o câncer de pele? Muito bem. Uma pergunta importante, porque a partir dela a gente pode pensar em prevenção principalmente. Vamos lá. Tem vários fatores, entre eles os mais importantes, vamos começar com o fator biológico. Esse fator biológico, ele traz uma carga hereditária, uma carga genética. É importante para aqueles que têm na família alguém com história de câncer de pele que aumente a sua atenção, a sua percepção em relação ao câncer. Outro fator importante a ser comentado é o fator químico. Nós estamos falando especialmente com trabalhadores rurais, vocês usam agrotóxico e o agrotóxico ele tem uma substância, o arsênico, ele tem uma participação importante também na causa do câncer de pele. Outro fator que eu quero trazer, e talvez esse que nós vamos debater um pouco mais aqui, Marcelo, é o fator físico, que nós estamos falando aí de raios solares e, no caso especial, o ultravioleta. É bom lembrar que tem outras causas, outros raios, inclusive, ionizantes, raio-x e tal, que também causam. Mas, nesse caso, eu acho importante a gente vai trabalhar, a gente vai discutir aqui a questão dos raios ultravioletas que são causadores de câncer de pele. Agora, doutor, quais são os tipos mais comuns? Os cânceres que aparecem na pele, nós temos 2 cânceres chamados não melanomas, e eu vou dizer por que se usa esse termo, não melanoma e melanoma. O não melanoma, eles estão basocelulares e o espinocelular, são carcinomas, é um tipo de câncer. E vamos, para a gente entender melhor, não chega a ser uma cebola, mas a pele, que é o maior órgão do organismo e tem que ser muito bem tratado, ele tem camadas. Então, dependendo dessas inserções de raios desse contato com agrotóxicos, especialmente aqueles que contêm arsênico, as camadas elas vão sofrer uma mutação, uma alteração e desenvolver o câncer. Então, por causa disso, a gente vai nomificando esses cânceres. Então, os chamados cânceres basocelulares, eles são especialmente de uma certa camada da derme, né? Tem a epiderme e derme, que são as estruturas da pele, e tem o câncer espinocelular, que são das chamadas células epidermoides, escamosas, especificamente, e o melanoma, que vem dos melanócitos, que são aquelas células que eles desenvolvem o pigmento, que dá coloração na pele. É aquela diferença quando a pessoa toma um sol e fica bronzeado. E a diferença quando a pessoa toma o sol e fica avermelhado. Esses que ficam avermelhados, que são os mais de pele branca, eles têm poucos melanócitos, produzem menos melanina. E com isso, o processo de vermelhidão, muitas vezes, é um processo inflamatório e ajuda a alterar essa célula, a provocar essa célula a um determinado momento sofrer alguma alteração. Agora, para nós reforçarmos um pouco, então, quais os fatores de risco para o câncer de pele melanoma?
Pois bem, o melanoma, ele é uma quantidade considerável. Você, quando fez a introdução, você colocou que o câncer de pele hoje é o maior índice, a incidência e a prevalência desse câncer é o maior de todos os cânceres comparado com os outros. Então, nesse câncer de pele, os chamados não melanomas, nós estamos falando do carcinoma basocelular e epidermoide, eles praticamente ocupam dos cânceres de pele 95%. Mas a taxa dele de letalidade, de mortalidade é baixa. Você tem todo um processo de um diagnóstico precoce, que você faz um tratamento e tal, nós vamos depois falar sobre isso. O melanoma, ele tem a incidência é baixa, é bem menor, em torno de 4% dessa quantidade de câncer, mas em compensação é de uma letalidade maior. Então, o cuidado com o melanoma, do câncer, que se chama melanoma, deve ser um cuidado, como eu disse, maior em relação aos cânceres de pele. E agora, os fatores de risco para o câncer de pele, então, não melanoma. Acho que você já colocou com os dois juntos nesse comparativo, né? Isso. Eu fiz isso porque é importante que, inclusive, esses fatores, eles têm uma base comum. Então, vamos repetir porque é importante. Então, a exposição ao sol. Então, vamos reforçar essa ideia de que esse trabalhador exposto ao sol, esse tempo de exposição, se ele tem uma pele mais clara, se ele vem de uma estrutura familiar, a gente chama de caucasianos, são pessoas que traz toda na sua genética uma condição mais de olhos azuis, louros, cabelos brancos. Esse trabalhador que está numa área de incidência solar mais intensa, nós estamos falando de lugares com uma certa altitude, onde a incidência desses raios solares são maiores, e o tempo, como eu disse, da exposição que esse trabalhador fica, horários de exposição, a gente sabe que entre 10 e 4 horas da tarde, essa incidência solar ela é maior, os raios ultravioletas são mais intensos. Então, nós estamos dizendo de causas que, tanto para o câncer não melanoma, que são o carcinoma basocelular e epidermoide, como o melanoma, ele acaba fazendo com que haja essas alterações que vão propiciar o aparecimento do câncer. Agora, quais são os sinais, então, e sintomas do câncer de pele não melanoma? Quais são os sinais? Muito bem. Aí nós temos uma diferença marcante para você que está nos ouvindo. É importante saber. O não melanoma, o chamado carcinoma epidermoide ou carcinoma basocelular, nós temos que perceber algumas manchas que passam a sofrer algumas alterações. Então, aquela mancha que aparece na pele, ela começa a ser escamosa, você coça, tem uma coceira, tem uma dormência, ela tem uma coloração diferente, ela já está ali há algum tempo, provocou um certo sangramento e essa mancha, essa ferida já se transforma numa ferida e ela já tem mais de mês. É importante perceber que essa pele está sofrendo alguma alteração, tem que fazer diagnósticos diferenciais. É claro que tem outras enfermidades, doenças que também aparecem esses sinais e sintomas, mas já começa a acender um sinal amarelo de que eu preciso procurar uma saúde, uma unidade de saúde, um profissional de saúde para tirar essa dúvida, se possível, de preferência, um dermatologista. Doutor Jorge, como se prevenir, então, do câncer de pele? A prevenção, a gente já fez alguns comentários, esse trabalhador, ele precisa perceber o seguinte: eu tenho propensão ao câncer de pele, eu tenho uma pele branca. Vamos lembrar dos trabalhadores da região sul do Brasil. E eu tenho o meu organismo, ele não consegue fazer a proteção natural que alguns outros têm, como nós estamos falando da melanina, que é produzida pelos melanócitos, que dá uma coloração mais escura, de proteção, quando vai tomar um sol fica mais bronzeado. Esse trabalhador ele tem uma proteção natural. Aqueles que... desculpe, deixa eu reforçar. Mesmo esses,
podem ter câncer de pele. Isso não significa que a pessoa que se sinta, não, eu sou um moreno, eu não tenho predisposição, eu não tenho predisposição, eu vou ficar exposto ao sol mais tempo. Não, também tem. Estou falando daqueles, na prevenção, essas pessoas de pele branca, então, eles têm que ter um pouquinho mais de atenção, né? Outra coisa, na prevenção, se esse trabalhador, principalmente aquele da agricultura familiar, que é um trabalho mais local, ele possa se organizar para perceber os horários de trabalho. Sabendo, é importante que se saiba que você tem em horários, como eu disse, de 10 às 4, uma incidência maior desses raios solares, né? Então, ele pode se programar, ele se deve para a questão da exposição. Outra coisa, existem os equipamentos de proteção individual. É uma prevenção. Muitas empresas, inclusive, facilitam, tem até algumas, que é a NR31, que é a norma regulamentar 31, ela exige desse empregador que disponibilize para o seu empregado esses equipamentos de proteção individual, que nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de óculos escuros, bonés especiais, tem aquela touca árabe para proteger a nuca, você tem roupas especiais. Algumas pessoas se queixam, a roupa é pesada, a roupa geralmente é de algodão e tal, mas tem também de poliéster, tem de outros tecidos mais finos. Então, é importante a conscientização de que essas roupas elas fazem a diferença em relação à proteção solar. A outra coisa que deve ser lembrado são os protetores, desses protetores de sol, que são cremes, né? São de fatores, né? Fatores de protetor solar, que hoje a sociedade ela já tem um pouco dessa consciência, né? Obviamente precisa ter mais, de passar esses protetores, esses produtos, para se proteger do sol, que também é uma opção. Existe na Câmara do Congresso Nacional, né, alguns parlamentares tentando fazer com que seja lei que os empregadores disponibilizem para os seus empregados também esses protetores solares, esses produtos, né, que têm fatores que ajudam a proteger a pele. E algumas empresas, principalmente empresas que já têm uma atividade mais intensa no campo, grandes indústrias, pessoal da construção civil, eles já disponibilizam esses protetores. Então, assim, primeiro, tomar conhecimento em relação à prevenção de que eu tenho uma condição natural minha, da minha descendência, de que eu tenho uma propensão. Isso eu devo ficar alerta e procurar me proteger. Equipamentos de proteção, roupas especializadas que possam... E chapéu, o pessoal da área rural, você tem ali... Até o costume. É um costume mesmo, né? Principalmente naquelas áreas que são típicas de inserção, de incidência solar, que geralmente o rosto, a região do dorso, orelhas. Eu, particularmente, conheci uma pessoa que adquiriu um câncer melanoma, que é o chamado mais letal, né? Aquele que a gente deve ter um pouquinho mais de preocupação, atrás da orelha, na borda superior da orelha, na parte de trás. Inclusive, ele foi desenvolvendo e não se deu conta, e infelizmente veio a falecer. Então, essas situações devem ser atendidas e esse trabalhador tem que ter isso em mente. Claro, doutor, no que consiste o autoexame da pele? Quando se deve consultar um médico? Pois bem, já estava aqui pegando o gancho, né? Você que está na área rural, principalmente, que está mais exposto ao sol, você que tem toda a linhagem familiar, hereditária, tem histórias de câncer de pele na família, você tem que fazer o autoexame. E é muito simples, né? Esse autoexame, você tem que ir para frente de um espelho e sair se examinando. É uma coisa assim, de vez em quando, fique nu na frente do espelho, no banheiro, ou feche a porta do quarto para ficar mais à vontade, e vai se olhar para observar. Poxa, essa mancha aqui não tinha essa mancha. Pô, essa mancha apareceu. Eu tinha essa mancha, mas ela está mudando de tamanho. Ela está ficando rugosa, ela está ficando áspera. As bordas estão alterando, ela está ficando meio estrelar, ela era redondinha.
E nas costas? Pega um espelhinho de mão. Pega um espelho de mão. Olha, dá para você fazer, você que está nos ouvindo, você pode fazer um acompanhamento das alterações na sua pele vez por outra. Não precisa ser todo dia, mas de qualquer forma você pode estar observando e naquela mancha, naquela ferida, naquele tumorzinho que apareceu, uma elevação tumoral, você não tinha esse caroço aqui, que coisa estranha e tal, está aumentando, está doendo, está coçando, começou a sangrar, esse sangramento já tem quase um mês. Procure um profissional de saúde, médico, de preferência dermatologista, ou você da área rural, vá à unidade básica de saúde. Essa unidade básica de saúde não necessariamente tem especialistas, dermatologistas, mas esse profissional ele vai bater o olho e vai encaminhar. Ele vai encaminhar. Hoje o Ministério da Saúde, inclusive, não é em todas as unidades e tal, mas vem com uma frente de fazer uma coisa chamada telemedicina. Né? O que acontece? Alguns profissionais fotografam essa mancha e encaminham através da telemedicina para especialistas. Aí vai lá para o INCA, né? Instituto Nacional de Câncer, e ele tem uma resposta. Olha, precisa fazer uma biópsia. A gente precisa tirar um fragmentozinho para constatar se trata de um carcinoma base celular, ou um carcinoma espinocelular, ou um melanoma. E aí, obviamente, se for de preferência diagnósticos precoces, faz toda a diferença. Agora, quais os tipos de tratamento disponíveis para o câncer de pele? Pronto, a gente está fazendo um segmento natural aqui. Agora vamos partir para o tratamento. Ao identificar que essa mancha, que tem uma simetria diferenciada, que tem uma cor que está mudando de cor, era preta, passou meio castanha, azulada, ela também começou a aumentar, a metade mudou diferente da outra. Nesse momento, procurou um profissional, esse profissional ele vai fazer um diagnóstico clínico laboratorial. Então, o que é isso? Ele vai fazer um exame, e aí é importantíssimo, e aí os profissionais de saúde que também estão nos ouvindo, é fundamental perguntar a essa pessoa que procurou assistência médica: você trabalha aonde? Da onde que você vem? Porque isso tem uma importância muito grande. Doutor, eu trabalho na roça, eu trabalho na área rural, eu sou agricultor familiar, eu estou lá à disposição, trabalho de que hora até que hora? Eu pego e só termino quando o sol se põe. Quantos anos? Desde que eu de criança, eu acompanhava meus pais. É claro que esse profissional ele tem que pensar no câncer de pele, ele precisa encaminhar esse paciente para uma biópsia, aí entra os exames laboratoriais. Então, primeiro fazer um bom histórico, fazer uma boa anamnese e encaminhar para laboratórios que vão fazer a patologia. A partir daí, você tem, dependendo da dimensão, por exemplo, esses cânceres, vamos lá, carcinoma base celular, que é o que acomete aí 95%, como foi dito, mas é um câncer que, diagnosticado, o tratamento é fácil, a mortalidade dele é mínima. Provavelmente vai fazer uma excerese. O que é isso? Vai fazer uma cirurgia, vai lá e tira a ferida, tira lá o tumor. E vamos acompanhar. O epidermoide, ou também o outro não melanoma, ele já, dependendo da profundidade, ele pode se espalhar pelo corpo. Então, vai fazer exames de outras áreas do corpo, gânglios, né, se ele está se espalhando. Se não, também é basicamente uma cirurgia. No caso do vaso celular, o primeiro que eu falei, até tem algumas pomadas hoje que você coloca e vai ali limpando aquela área e o próprio medicamento vai eliminando, porque ele é muito superficial. No caso dos melanomas, aí não, aí você tem que fazer um acompanhamento, uma radioterapia, né, que você usa equipamentos para fazer, são outros tipos de radiação para poder eliminar esse câncer. Ok, muito obrigado ao Dr. Jorge Said, da Coordenação Geral da Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde. Muito obrigado pelas informações. Um prazer, bastante importante o que vocês estão fazendo. Eu queria trazer esse depoimento aqui. E você que está nos ouvindo, fundamental.
Analise tudo que nós falamos aqui, que você pode não só estar salvando, melhorando a tua qualidade de vida, como do teu vizinho também. Passe essa informação.